Oi, gente, como que eu fiz para transformar esses potinhos em lembrancinhas? Vem comigo que eu te conto tudinho. Mas antes, já clica aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque a gente tá numa maratona de lembrancinhas de Páscoa. Então, sem mais delongas, bora pro passo a passos? Então, vamos para essas transformações. Eu comecei com uma esponjinha de lavar louça, dando batidinha com a tinta chalk. Precisa ser tinta chalk, tá? Porque aqui eu tô aplicando direto. Se não fosse, eu precisaria utilizar o prime. Aí eu vou precisar de uma segunda demão, porque como a tinta clara, para ela fazer a cobertura perfeita, duas demãos. Agora, bora fazer chover? Eu escolhi aqui uma tinta vermelha. E aí, eu coloquei um tiquitinho, uma gotinha de água, e aí sujei a minha escovinha. Testei aqui e bora lá. A tinta não queria sair de jeito nenhum, vocês viram? Depois, olha só, a gente faz chover. Mas olha só a minha mesa, isso vocês não veem. Depois que eu faço chuvinha americana por aqui, gente, é um terror. Eu tenho que limpar a mesa toda com a esponjinha e depois vim com um paninho e aí volto a gravar com vocês. Você imaginava que por trás das câmeras era assim? Pois é. Por aí também, quando você vai fazer chuvinha americana, sai chovendo para tudo enquanto é lado? Me conta. Aí depois eu peguei o pincel sujinho com a tinta metal dourada e aí eu sujei toda a minha base. Para dar um charminho a mais, eu precisava de uma rendinha vermelha, mas eu não tinha. Então, bora pintar? Aqui eu coloquei aquela tinta vermelha lá que eu gostei de tirar, sabe? Pois é, coloquei uma gotinha de água para ela ficar mais ralinha. E aí eu vou dando batidinhas e vou sujando toda a minha renda. A transformação fica linda. E aí eu tenho uma renda da cor do que eu preciso. Você já pensou nisso? Pois é, com a fita de cetim a gente faz a mesma coisa, tá? Aqui para acelerar eu sequei, mas não tem secador, eu não queria secar. Só você deixar ela aí e depois você utiliza. Depois de seco, eu quis dar um leve toque de dourado aqui. Aí eu utilizei o pincel, ele não tá muito molhadinho não, tá? E fui sujando tudo. Eu achei que deu um toquezinho muito charmoso. E olha só como que ficou. E olha só essa mão também, gente. Isso a gente não vê. Mas depois que eu terminei, secou e tá tudo certo, a gente vai fazer o quê? Aplicar o nosso transfer adesivo. Isso mesmo. Eu retiro a película de forma bem delicada, tá? Depois que eu retirei, eu vou posicionar aqui no meu pote. Ele já tá higienizado, é muito importante higienizar. Eu vou aplicando ele de forma bem delicada. E outro detalhe muito importante, aonde você colou, acabou. Não tem como arredar, não tem como reposicionar, então cuidado nesse detalhe, tá? Depois, eu vim com a minha tesoura, o cabo dela, alisando. E aí, bora retirar essa película? Depois de ter alisado, para ajudar na transferência, eu retiro a película e prã! Ai, muito fofo, não é? Eu achei esse pintinho de uma fofura e ele tá levando ovo de Páscoa. Aí, o que que eu faço? Aquela nossa rendinha que a gente customizou, a gente vai fazer a amarração aqui. Eu quis trazer um tonzinho diferente de cor, um pontinho de cor, para dar um charme, para dar um toque especial. E aí, eu vou fazer essa amarração. Eu dou 2 nozinhos, geralmente, e faço um lacinho. E vou ajeitando. E olha só que charme que fica. Ai, esses lacinhos têm o meu coração. Aqui é só você aparar de um lado e do outro. Eu sempre aparo depois que eu amarro, tá? Pra não acontecer de ficar curto. E pra dar um charminho, eu vou colocar aqui no meio uma pérolazinha. E olha só que fofura. Amo laços. E você, gosta também? Me conta. Ó, depois que eu fiz, eu vou colocar esse puxador aqui em cima. Eu vou colar ele, mas o ideal é a gente utilizar um pouquinho de cola de silicone, cola instantânea, tá? Coloquei também uma meia pérola em cima. Por quê? Porque vai fixar e ele não vai soltar. E aí ele ficou assim. Olha que fofura. Bora pro próximo? No próximo, a gente vai fazer o seguinte. Eu não tinha tinta chalk verde.
Aí eu fiz a base com essa tinta chalk no Fendi. Vou dar batidinhas em tudo enquanto é lado para fazer essa cobertura perfeita. Então a gente capricha nas batidinhas. Depois de seco, a gente vai dar uma segunda demão. Essa segunda demão é a mesma coisa. Aqui eu tô usando a esponjinha, vocês estão vendo? Adoro usar elas. Aí eu peguei aqui uma tinta na cor verde pistache. E vou dar batidinhas também, porque eu queria esse tom mais alegre. E aí eu vou pintar tudinho, 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 dando as batidinhas. Ó, vocês já preparam aí as buchinhas e já deixa aí no ponto para você trabalhar no ateliê, tá? Eu fiz uma patinazinha seca com a cor metal e chuvinha americana. E olha só como que já transformou o nosso pote. Agora, bora fazer a base. Na base, a gente vai utilizar esse tecido. Esse daqui é um tecido de algodão mesmo, tá? Eu vou medir essa base e aí a gente vai aplicar o transfer têxtil, que é super prático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido e vou medir em volta do meu pote. Depois eu picoteio aqui e vou fazer o quê? Vou rasgar. Isso mesmo, é super prático. Aí, eu medi aqui, olha, e deu super certo, né? Mas tem que ser certinho, tá? Então, fica de olho. Aí, eu já vou pegar aqui o meu transfer e já vou cortar todas as imagens que eu vou usar. Eu vou posicionar eles, tá? Vou colocar um papelzinho por cima e com o ferrinho eu vou aquecer. Bruna, precisa ser esse ferrinho fofinho, pequenininho? Não, pode ser o seu ferro que você tem em casa. 180 graus e não pode ter água. Aí depois eu espero esfriar, mega importante, tá? Espera esfriar para retirar essa película de proteção. E olha só que charminho! Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colar com cola de silicone e a nossa base tá prontinha com transfer têxtil. E aí, você já usou esse transfer têxtil? Me conta aqui, você gostou do resultado? Nunca tinha usado e nunca tinha visto. Quem é você aí no transfer? Coloquei um puxador e fiz um lacinho aqui com uma fita de cetim. E pará! Tá prontinho. E já me conta tudo. Qual dos dois é o seu queridinho? Você gostou mais desse transfer têxtil ou o adesivo? Que dúvida, hein? Me conta aqui qual ganhou seu coração. E bora se inspirar? Ah, e amanhã eu te espero com mais um vídeo todo especial. Qual escolher, hein? Beijo! Tchau!